Balanço Geral, edição do meio-dia. O deputado estadual e candidato a deputado federal, Merlong Solano. Deputado, obrigado pela presença. Boa tarde. Como é que está aí as articulações para a sua candidatura a deputado federal, já que foi uma candidatura que surgiu dentro das circunstâncias que o Piauí inteiro sabe, de uma desistência do deputado Jesus Rodrigues, de um episódio, e aqui eu estou falando com alguém que ultimamente, aliás sempre, mas principalmente nos últimos tempos, tem demonstrado uma lucidez, Feitosa, admirável. Já dissemos isso aqui. Inclusive naquela frase que diz, sai, não sai, entrega os cargos, não entrega. Verdade. No episódio que deixou marcas negativas para o PT, principalmente em relação ao que disse o deputado Jesus Rodrigues. Mas, primeiro, esse episódio foi contornado em relação ao deputado Jesus Rodrigues, e como é que está as suas articulações, já que houve essa mudança radical nas suas pretensões políticas? Pois é, eu considero contornado porque o próprio deputado Jesus Rodrigues, quando nos chamou para conversar e comunicou que iria se afastar da disputa para deputado federal, ele próprio ali naquele momento já lançou alguns possíveis nomes que poderiam ser lançados com o fim de diminuir eventuais impactos negativos da sua decisão. E entre os nomes, ele colocou o meu. Num primeiro momento eu até achei que ele nem ia levar a sua decisão adiante e disse que não aceitaria. Depois ele confirmou, né, publicou a sua decisão, né, comunicando que não é mais candidato, reafirmou a disposição de me apoiar. Eu recebi uma demanda também do meu partido e do nosso senador Wellington Dias, no sentido de aceitar essa missão partidária. Me sinto comprometido com ela, uma vez que sou um dos fundadores do partido, e considero que em cada batalha a gente tem que ter determinadas prioridades, determinados objetivos a serem atingidos. Eu acho que neste momento, Douglas, o grande objetivo do PT no Piauí é levar o Wellington Dias de volta ao Karnak e reeleger a presidente Dilma. Porque são os condutores do nosso projeto de desenvolvimento, desse crescimento com distribuição de renda. E, é claro, ao lado desse objetivo, formar um máximo de bancada parlamentar no âmbito federal e no âmbito estadual. No âmbito federal, como as grandes decisões do país são tomadas no Congresso Nacional, causava um grande prejuízo a saída de um deputado federal como Jesus, que está fazendo um grande trabalho, um importante trabalho, e não se colocar alguém do mesmo partido com a força que transmitisse para a sociedade a ideia de que o PT está valorizando essa disputa pelo Parlamento Federal. Então eu aceitei a missão com esse intuito. O senhor me permite aqui uma pergunta. Ou não? Para o senhor aceitar, porque ao contrário do que disse aqui o Dudu, essa sua saída de disputar uma cadeira na Assembleia para disputar uma na Câmara Federal, ela é um pouco de sacrifício. O senhor está sacrificando uma candidatura, vamos dizer assim, e tudo. Levando em consideração que já estava articulada, mais articulada. O tempo que o senhor já tem, as lideranças, tudo acomodada, que dão apoio e tudo. Eu falo nesse sentido. Não deixa de ser. Mas o que eu gostaria de saber, o senhor, é o seguinte. O que o senhor ganha com isso? O senhor tem alguma promessa de ser secretário de Estado, alguma coisa? Não. Numa eventual vitória do Wellington Dias? Não há promessa desse tipo. Eu não poderia exigir que o nosso senador Wellington Dias entrasse numa campanha já afirmando esse tipo de compromisso. O primeiro passo para se perder uma eleição é assentar a campanha nesse tipo de compromisso. Tu vai ser secretário disso, tu vai ser secretário daquilo, porque estas coisas vazam e as pessoas começam a perceber ainda na época da campanha que não tem vaga para todo mundo. Como não tem, ninguém vai criar 50 secretarias, 100 secretarias. As secretarias que tem já são mais do que suficientes para atender a demanda, e em alguns momentos o Estado tem até dificuldade de manter a todas funcionando com celeridade, em razão de que os recursos são muito limitados. Então não há qualquer promessa desse tipo. O que eu ganho é a possibilidade de, enfrentando um desafio, se me sair bem nele, dar um salto no meu projeto político, e ainda individual, parlamentar petista, e ajudar o meu partido no projeto coletivo ao qual eu sou engajado, no sentido de que se sanou com alguma rapidez o transtorno causado em função da saída do deputado Jesus Rodrigues, colocando um parlamentar que, de fato, reconheço, minha campanha para deputado estadual era, embora não se possa falar de eleição, nenhuma campanha tranquila, né, mas era uma campanha já, digamos assim, organizada, estruturada, porque as pessoas com as quais eu tinha as pessoas que tinham compromisso comigo para estadual estavam comigo desde 2008.
Eu acompanhei a caminhada daquelas pessoas na eleição municipal de 2008, elas votaram em mim em 2010, em 2012 eu acompanhei a eleição, a participação dessas pessoas na campanha municipal e elas agora de novo. Então é uma relação de compromisso político duradouro e isso tudo se mantinha praticamente integralmente, com exceção do companheiro Lima, que de maneira legítima, que votou em mim na eleição passada. Você teve do Arraial, né? Sim, foi o mais votado. Foi o mais votado. Tive quantos 35% dos votos, tive 1.400 votos. A cidade é pequena, Com exceção do Lima, que por uma questão legítima, que é uma liderança do nosso partido, que está, desde cedo já tinha me comunicado que iria pleitear. Deputado, o senhor está entrando na vaga do deputado Jesus, que está saindo de cena, queixando-se de interferências do líder maior do partido nas bases dele. O senhor não teme também ser vítima desse mesmo processo? Ou o senhor não vê isso, essa denúncia não é verdadeira do Jesus? Quanto a esse assunto, Pedro, eu lhe peço que me permita não emitir juízo de valor, né? Não emitir juízo de valor sobre as razões que levaram o deputado Jesus a se afastar. O que eu acho que é um deputado que está fazendo falta no processo, um deputado que está cumprindo um mandato parlamentar muito bom, que tem bandeiras, por exemplo, a sua bandeira relacionada à defesa da agricultura familiar, é uma bandeira fortíssima, inclusive esse projeto de fazer o etanol a partir da batata ou da cana em pequenas destilarias que podem ser manuseadas pela agricultura familiar. Esse projeto dele em adiante se lança para a agricultura familiar, Pedro, uma oportunidade de acesso ao mercado mais dinâmico que existe, que é o mercado do combustível. É interessantíssimo esse projeto. Tem vários projetos. Deputado, então uma coisa aqui. Não. Qual é a diferença do PT de hoje para o PT do tempo em que o senhor dirigiu o CEPAC? Pois é, 1980. CEPAC é uma ONG que prestou muito serviço ali, e tudo. O senhor me lembro muito bem do senhor dirigindo o CEPAC. Qual é a diferença? Antônio Zé Medeiros, né? Antônio Zé Medeiros. Qual é a diferença do PT de hoje? Você lembra bem, Feitosa, ali naquele início, na década de 80, movimento estudantil, algumas coisas andaram paralelamente, né? Movimento estudantil, fundação do PT, fundação do Centro Piauiense de Ação Cultural, que, sob a liderança do nosso professor Antônio José, que era uma entidade que dava assessoria a sindicatos de trabalhadores rurais, sindicatos de trabalhadores urbanos, e depois a pequenos produtores rurais, que eu fui também coordenador de uma entidade lá na União chamada CERMOS, Centro de Educação Rural Manuel Otávio, cuja finalidade era apoiar pequenos produtores, iniciativas de pequenos produtores na área de associativismo e de cooperativismo. Aquele PT ali, Feitosa, era um PT, digamos assim, mais colado com os movimentos sociais. Hoje ele está um pouco menos colado. Isso tem aspectos positivos e negativos. Ser mais colado nos dá mais legitimidade para defender as bandeiras de transformação que os movimentos defendem. Ser mais colado, entretanto, muitas vezes nos impõe uma visão corporativa dos problemas. Uma visão que não enxerga o todo. Eu estou colado na minha categoria A. Essa tem certas reivindicações, se eu não adoto uma certa distância em relação a ela, eu só enxergo aquilo. E nem tudo que se pede nos movimentos sociais e sindicais é execuível, nem tudo é